com as nações. O acordo assinado com a Sinovac teve início em agosto do ano passado, quando da nossa visita à China e a inauguração do escritório comercial de São Paulo em Shanghai. E os detalhes desta operação e de todas as demais serão fornecidos daqui a pouco pelo presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas. Por isso, digo que temos que superar desavenças do Brasil com relação à China ou com qualquer outro país, e também com organismos de cooperação internacional, como é a OMS. Dividir, brigar, separar, não contribui para a ciência, não contribui para resultados. É melhor somar, compreender, dialogar e empreender para salvar. A politização do vírus não salvou nenhuma vida, nem no Brasil, nem fora dele. Não resolveu nenhum problema. Ao contrário, acentuou, piorou e vitimou. A posição do governo de São Paulo é ao contrário da politização. Nós queremos soluções, essa é a busca. E em São Paulo, volto a repetir o que tenho dito desde 26 de fevereiro. Respeitamos e obedecemos à ciência. O governo de São Paulo também incentiva o desenvolvimento de pesquisas próprias, através das universidades do estado de São Paulo. A USP, Universidade de São Paulo, considerada em avaliação internacional a melhor universidade da América Latina, tem trabalhos relevantes e muito importantes em andamento no tema do coronavírus. Como governador de São Paulo, estou confiante que ao final destes trabalhos coordenados pelo Instituto Butantan e o Dr. Dimas Covas, aqui ao meu lado, teremos as certificações de eficácia e segurança da vacina contra o coronavírus. O maior benefício do acordo anunciado hoje, dia 11 de junho de 2020 em São Paulo, é a transferência de tecnologia para a produção nacional em larga escala. É isso que vai atender de fato a população e salvar milhões de vidas de brasileiros. São Paulo já é o estado que produz a vacina da gripe e distribui para todo o Brasil. Já distribuímos 80 milhões de vacinas contra a gripe, o que corresponde a 10% da produção nacional. O Instituto Butantan é respeitado em todo o mundo por organizações de saúde, laboratórios e os maiores detentores de tecnologia do planeta. Ao longo da sua centenária história, e sobre isso também vai falar Dimas Covas, o Butantan já ajudou a salvar milhões de vidas. A esperança é o sonho do homem que trabalha e acredita que todos os problemas têm solução. É a esperança que nos dá força para lutar por um futuro melhor. Esta vacina é a nossa esperança e a nossa fé. Obrigado a todos. Obrigado ao Instituto Butantan e toda a sua equipe, Dimas Covas. Obrigado aos cientistas, professores, técnicos, médicos, paramédicos, aqueles que no Brasil têm ajudado a salvar vidas. Nossos agradecimentos também aos nossos parceiros chineses, que acreditaram no Instituto Butantan, que acreditaram no governo de São Paulo, quando abrimos em agosto do ano passado o nosso escritório em Shanghai. E muito obrigado à ciência. É a ciência que vai salvar vidas. Eu agora passo a palavra ao presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas. Obrigado, governador. Boa tarde. Um dia importante, governador, um dia de esperança, um dia em que, nessa situação periclitante que nós vivemos, possamos olhar para uma luz, para uma iluminação nos próximos meses. A ciência mostra a sua face. Quer dizer, todos os países têm seus heróis, suas heroínas, homens e mulheres abnegados que se revelam em momentos de crise.
Eu gostaria de lembrar aqui que as epidemias, as grandes epidemias, são momentos de crise, de profunda crise. E um episódio, se o senhor me permite, eu gostaria de mencionar. No final do século XIX, em 1988 e 89, nós tínhamos em Santos uma doença muito grave se alastrando. Começou pelo Porto de Santos. O chefe do serviço sanitário aqui do estado de São Paulo era o paulista de Pindamonhangaba, Emílio Ribas, e que tinha convidado um outro jovem médico, carioca, mas que trabalhava em Limeira, para dirigir um instituto bacteriológico, hoje Instituto Adolfo Lutz. Adolfo Lutz chamou também um outro médico na época, agora um mineiro, tá? Um mineiro que nós falamos constantemente, Vital Brasil, mineiro da campanha. Ele incorporou no seu próprio nome o nome do município de onde ele nasceu. E Vital Brasil foi para Santos. Foi para Santos entender o que era a epidemia, a grave epidemia que lá acontecia. E começou examinando os mortos. Começou fazendo o que nós chamamos de autópsia, de necrópsia, né? Quer dizer, examinava os mortos. E concluiu rapidamente que era a peste bubônica. Quer dizer, uma doença gravíssima, né? Muitas vezes cujo desfecho é a morte. Após a realização da sua 7ª necrópsia, Vital Brasil adquiriu a peste bubônica e ficou muito ruim de saúde. E quem veio tratar de Vital Brasil? Oswaldo Cruz. Quer dizer, o carioca Oswaldo Cruz veio e usou em Vital Brasil um soro antipestoso, produzido por Pasteur, pelo francês Pasteur. Isso salvou a vida de Vital Brasil. Terminada a epidemia, Adolfo Lutz convidou Vital Brasil para dirigir o Instituto Serum Terápico do Estado de São Paulo, que se tornou, em 1901, o Instituto Butantan. Vital Brasil foi o seu primeiro diretor até 1921, e ele introduziu toda essa produção de soros que se mantém até hoje. A Vital Brasil se sucederam inúmeros outros cientistas, inúmeros outros pesquisadores que trouxeram grandes conquistas para a ciência do Estado de São Paulo e para o Brasil, se traduzindo em vacinas e medicamentos. Recentemente, governador, nós fizemos acordos internacionais, não só para a produção dessa vacina, que eu vou mostrar os detalhes, mas para outras vacinas. Recentemente concluímos um acordo com uma austríaca chamada Valneva, para a produção da vacina contra o chikungunya. Temos um acordo com a outra chinesa, chamada Bravovax, que também foi feito o primeiro contato durante aquela missão, para a transferência de tecnologia do Butantan para a Bravovax, para a produção de uma vacina contra o rotavírus. Então o Butantan, ele faz parte dessa comunidade internacional de vacinas. Ele é o produtor, um dos maiores produtores da vacina da gripe, 10% da produção mundial, governador. 10%, né? 80 milhões de doses foram produzidas e entregues ao Ministério esse ano. Portanto, está no DNA do Butantan essa sua atividade. Os seus pesquisadores, os seus funcionários, os seus técnicos, que desde o aparecimento desta epidemia, estavam negociando e vendo quais seriam as melhores oportunidades. Não só com a Sinovac, mas com outras também, e continuamos em conversa. A Sinovac se concretizou ontem, e eu vou mostrar aqui alguns detalhes, por favor. Esse é um slide, um diapositivo, que mostra de ontem, um compilado feito pela Organização Mundial de Saúde, que existem 136 vacinas para o coronavírus em desenvolvimento, 10 em estudos clínicos. E ali, o número de vacinas de acordo com o componente. Tá? Vírus, vetores, ácidos nucleicos, proteínas. A vacina que eu vou mencionar, ela pertence ali à vacina que contém vírus. Especificamente, vírus inativado. Próximo.
Então, essas são as 10 vacinas que estão em estudo clínico. A nossa parceria é com a empresa Sinovac, que é uma vacina de vírus inativado. Já teve fase 1 e fase 2 concluídas na China, e vamos fazer agora aqui no Brasil a fase 3, como mencionado, com 9.000 voluntários. Próximo. Esse é o esquema da vacina. Quer dizer, um vírus, um coronavírus, é introduzido em uma célula, especificamente aqui, uma célula do tipo vero. Essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica, no final o vírus é inativado e incorporado na vacina, que é aplicada na população. Próximo. Então, é uma das vacinas em desenvolvimento, em estágio mais avançado do mundo. Possui uma característica especial: ele produz junto com a vacina, é colocado junto com a vacina o que se chama de adjuvante, para melhorar a resposta imunológica. O vírus é um vírus desenvolvido lá na China, que é inativado no final, ou seja, a vacina não contém vírus vivos, contém apenas fragmentos desse vírus. E essa tecnologia é feita, como mencionado também, em células vero, que é uma tecnologia que o Butantan domina. Essa é a grande vantagem. O Butantan já produz a sua vacina da dengue nessa tecnologia. Então, nós já conhecemos, temos capacidade produtiva. Daí a oportunidade deste acordo. Próximo. Esta é a vacina. Na fase inicial foram feitos estudos em macacos. Os resultados foram publicados na Science, uma revista científica das mais prestigiadas no mundo. A fase 1 contou com 144 voluntários, a fase 2 com 600 voluntários lá na China, e a fase 3 agora no Brasil com 9.000 voluntários. Próximo. Então, essas são as fases desse acordo, começando pelo estudo clínico, depois uma fase de preparação de farmacovigilância, de registro desses estudos, de acompanhamento dos casos, a transferência de tecnologia, ou seja, vamos incorporar isso para a produção em escala industrial no Butantan, registro, uma vez a vacina sendo eficaz, sendo segura, será feito o registro na Anvisa, e aí nós vamos fornecer a vacina. Num primeiro momento, a vacina poderá vir da China, que já tem a produção em grande escala, e no segundo momento será produzida no Butantan em grande escala. Então, essa é a essência do acordo. O governador ontem teve a oportunidade de assinar esse acordo, e é um dia de muita alegria para todos nós do Butantan e do Estado de São Paulo e do Brasil. Obrigado, governador. Obrigado, doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan.